Fala galera, boa noite. Tô aqui para falar de São Paulo Futebol Clube, nosso querido tricolor, e falar um pouco desses rumores, né, de reforços que a gente tem escutado aí nesses últimos dias por conta da lesão do André Silva. O primeiro que citaram bastante foi o tal do Marcos Rian, lá do Japão, da segunda divisão do Japão. Eu vi até muita gente comparando com a questão do Borges, lá em 2007, quando o Borges veio. Comparação absurda, né, gente? Porque o Borges, ele tinha números muito bons lá, era, sei lá, um dos maiores artilheiros lá da segunda divisão japonesa na época, enquanto esse jogador agora, o Marcos Rian, ele não tem essa performance, né? E o Borges também vinha de uma temporada anterior muito boa no Paraná Clube, aqui no Campeonato Brasileiro. Então, a comparação até bem infeliz aí que eu tenho visto em várias páginas que falam do São Paulo, páginas de São Paulinos, né? Fora isso, a gente viu falar também agora, mais recente, do Pedro Rocha, também fala-se muito do Lautaro Dias, lá do Cruzeiro, mais uma quarta, quinta opção do Cruzeiro, assim como foi com o Dineno. Opções aí pra mim, eu não vejo por que o São Paulo ir atrás desse tipo de jogador, sabe? Eu não acho interessante de forma nenhuma. O Marcos Leonardo, esse sim seria um baita reforço, mas a gente sabe que o São Paulo não tem dinheiro para isso. O São Paulo não tem cacife para contratar um jogador desse tamanho agora. Talvez ali com a Superbet ajudando, né? Colocar lá o Szinho da Superbet no Marcos na camisa, mas a gente sabe que é muito difícil isso acontecer, e a partir do momento que sai todo esse rumor que ele não foi inscrito no campeonato lá na Arábia, isso e aquilo, um monte de clube cai matando. O cara fez um mundial muito bom, vem de uma temporada muito boa, então vem Flamengo, vem Botafogo, vem Fluminense, vem Palmeiras, vem todo mundo atrás do cara, e aí a concorrência fica totalmente inviável para o São Paulo. Então, para estar trazendo esse tipo de jogador, né, Pedro Rocha, pelo amor de Deus, está lá no Remo, escondido, né, sei lá, 5, 6 anos atrás, eu até acharia interessante o Pedro Rocha naquela época, mas hoje não faz o menor sentido cogitar contratar o Pedro Rocha. Eu acho que deveria dar chance lá para o Henrique do Carmo, para o Gineno, coloca eles para jogar, vê se eles conseguem se adaptar no esquema, né? E se não conseguir, tem lá o Paulinho também na base, que entrou no lugar do Rian na final da Copinha, fez gol lá, né? Então, acho que para trazer esse tipo de jogador aí que estão falando, é melhor apostar no que tem lá e ver no que vai dar. Até porque lá o ano que vem volta esse monte de atacante aí machucado, vai ficar com uma dezena de atacantes lá, sem saber o que fazer, porque só tá jogando com dois. Então, eu acho um equívoco aí da diretoria buscar atacante nesse momento. Ou talvez assim, o Marcos Leonardo seria uma boa, ou umas opções malucas que eu vi em algumas páginas de São Paulinos aí que falaram do Vincent Aboubakar, ou falaram também do Paco Alcácer. Então seriam jogadores para tentar fazer algo estilo foi feito com o Cédric Soares. Então eu acho que aí poderia ser interessante, contratinho de produtividade, tiro curto até o final do ano. Se não for bem, tchau. Se for bem, estende mais um pouquinho, um ano e meio, e vai vendo, sabe? Aí tudo bem, mas seria uma aposta de qualquer forma, mas eu entenderia. Mas para trazer esse Marcos Rian, Pedro Rocha, Lautaro Dias, não entendo, acho que não teria essa necessidade, né? Muito pelo contrário, inclusive, eu acho que o São Paulo precisaria mais agora de um meia. Eu acho que um meia seria interessante por alguns motivos, né? Não dá, por exemplo, para quando for jogar no Morumbi ou contra um time mais fraco, precisando do resultado, ficar com três volantes, ficar lá com Bobadilha, Marcos Antônio e Alisson, ou como agora mais recente, aí sem o Alisson, Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio, sabe? Não dá. Fora agora, o Marcos Antônio também machucou, não sabe se volta mesmo, se realmente... Porque no São Paulo tudo é assim, né, obscuro, então não dá pra saber quando que o cara volta de fato. Então fica difícil, aí só tem o Rodriguinho de meia. Você tem o Oscar, uma lesão, achavam que seria uma coisa até um pouco mais rápida, aquela fratura na costela, isso e aquilo, mas tá parecendo que não é tão simples assim.
Aconteceu com o Lucas também, que acharam que era simples, que ia voltar logo, voltou, não voltou, voltou, não voltou. Agora tá aí, vai fazer cirurgia, sabe lá Deus quando que o Lucas volta. E aí quem joga nesse meio? Só o Rodriguinho, né? O garoto, que só se encaixou por agora, vai oscilar, né? É jovem ainda, então se apostar todas as fichas em um meio-campista, que é o Rodriguinho, eu acho complicado. Começo do ano aí negociou o Galopo, negociou o Michel Araújo, negociou o Nestor, agora mais recente negociou o Matheus Alves, e aí? Aí machuca todo mundo. O Lucas é mais atacante do que meia, mas vinha ali sendo opção junto com o Rodriguinho nesses últimos jogos, até pode fazer a função, mas como que fica? E aí entra a pior das situações, se não contrata o meia, você não tem o Lucas por agora, não tem o Oscar por agora, se o Rodriguinho não estiver bem, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Para desespero aí da nação São Paulina, o Luciano voltar a jogar de meia armador, porque é o que vai acabar acontecendo, né? Contratando ou não outro atacante, se não contratar um meia, a hora que precisar de um meia e o Rodriguinho não estiver atendendo as expectativas ali naquele jogo, ou naquela semana, naquele momento, fatalmente ele vai recuar o Luciano para fazer a meia, né? Vai recuar o Luciano para fazer a meia e vai colocar ali o ataque com Ferreirinha e Tapia, ou Ferreirinha aí contratado aí que veio. Enfim, é o que o Crespo vai acabar fazendo por falta de opção, porque não vai ter outro meio para colocar. E aí a gente perde duas vezes. A gente perde o Luciano lá na frente, que é onde ele rende de verdade, a gente está vendo, né? Toda essa melhora de produção do São Paulo passa muito por colocar o Luciano no lugar correto. Então a gente vai perder ali aquela capacidade decisiva do Luciano no ataque e ainda vai ficar com um a menos no meio, porque o Luciano no meio é um a menos, a gente está cansado de ver aí, né? O Luciano no meio campo inexiste, não é a posição dele, nunca foi, nunca será. Então, São Paulo, vamos acordar, porque a gente precisa mesmo de um meia. No ataque, dá para se virar, e ano que vem vai voltar um monte, vai ficar com um monte de atacante. No meio campo, você tem ali o Lucas, ele é mais atacante do que meia, então é mais uma opção para o ataque, que logo logo vai estar aí. E pro meio campo você vai ter só o Rodriguinho e o Oscar. O Rodriguinho e o Oscar e acabou. E aí, como é que fica? Um machuca, um é suspenso, precisa ter pelo menos ali 3 opções, para não ficar toda hora no Morumbi tendo que jogar com 3 volantes, sabe? Assim, São Paulo, o tamanho que o São Paulo tem, não pode, num jogo em casa ou num jogo contra um time mais fraco, ficar jogando com 3 zagueiros, 3 volantes, 2 laterais que são mais defensivos, né? Chegou aí o Mailton agora, que é mais ofensivo, tem o Wendel para a esquerda, que tomara que se recupere logo e volte também, é mais ofensivo, então dá essa ofensividade pelas alas, porém são 3 zagueiros. E aí 3 zagueiros e 3 volantes, né? Para um jogo fora, um jogo mais pegado, contra um time muito superior, tudo bem, a gente até entende aí, fechar a casinha e tudo, mas para um jogo mais fácil, um jogo no Morumbi, lotado, não dá para jogar dessa forma, então precisa ter mais opções de meias. O principal que o São Paulo precisa hoje é de meias, e pensando no planejamento futuro também, né, faz muito mais sentido contratar agora um meia do que contratar mais um atacante. Tem as opções que tem, dá para se virar, dá para fazer alguma coisa, vai jogar Ferreirinha e Luciano agora, e eu acho que dá para levar assim. O Tapia tem entrado ali, né? Não é um primor de jogador, mas enfim, o Crespo tá usando ele, tá se virando com ele, eu acho que dá para continuar. E aí testa lá o Henrique do Carmo, testa lá o Dineno, coloca os caras para jogar dentro desse esquema que o Crespo utiliza, para ver se os caras entendem, né? E é isso, acho que, na minha opinião, o São Paulo precisa acordar e entender melhor assim, planejamento, parar de agir no desespero e não contratar qualquer Zé Ruela que eles estão pensando em contratar. Se for para contratar um jogador assim, de mediano para baixo, que seja um meia, né? Porque aparentemente na base não tem se falado de um meia, algum jogador assim que possa chegar ali agora para ajudar, como era o Alves, agora recentemente. Mas já pro ataque a gente tem uma porção de atacantes lá, tem um monte para voltar por conta de lesão. O Caleri deve voltar ainda esse ano, começo do ano volta o Rian, mais um pouco para frente volta o André, e então
vai ficar depois muito inchado na posição, não vai saber o que fazer, vai ser pior. Então, vamos lá, São Paulo, vamos acordar. E amanhã tem jogo, bora tricolor pra cima do Cruzeiro Cabuloso, que tá muito bem, mas é freguês nosso, hein? Então, vamos pra cima, vamos ganhar e tentar beliscar uma vaguinha no G6 e se consolidar na parte alta da tabela. Boa noite.